considerar o que seriam então 3 aspectos, 3 fases da restauração do testemunho do Senhor. Nós abrimos então o último capítulo do livro das Crônicas, você tem aí fácil, quase aí à sua mão, o último capítulo do livro de 2 Crônicas. E nós vimos que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas de cativos, todas elas lideradas por Nabucodonosor, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. E na Babilônia, apenas para fazer uma retrospectiva rápida, eles tinham liberdade de culto religioso. Eles podiam ler a Torá, cantar os salmos, fazer as suas orações. Eles tinham a possibilidade, obviamente, de se reunir para isso. A ideia das sinagogas nasceu na Babilônia. E como eu disse, então, havia até sinagogas e associações de classe. Eles encontraram prosperidade material em Babilônia, se tornaram prósperos ali, segundo a história. E não tinham, então, nenhum sequer motivo natural, humano, para deixar Babilônia e fazer uma viagem no ermo, expostos a todo tipo de perigo, para ir para um deserto, uma cidade queimada, muros derrubados, templo destruído, e em Jerusalém nenhuma só casa, conforme o relato de Reis, ficou de pé. Todas as casas foram destruídas em Jerusalém. Eles não tinham nenhum motivo natural, a não ser um só. Motivo que não é natural. Um apego ao nome, à glória e à vontade de Deus. Porque Deus tinha depositado o seu nome muito claramente, desde os dias de Davi, e quem sabe hoje a gente vai examinar um pouco sobre isso, em que o seu nome, a sua vontade, o seu lugar de culto e de adoração estaria centralizado em Jerusalém. Ali a glória de Deus, naquele quartinho secreto, a Shekinah, se manifestaria uma vez ao ano, e o sumo sacerdote, como representante do povo, teria o privilégio de entrar naquele santo dos santos, representando o povo, face a face com a glória de Deus, o sangue na mão, o incenso na outra, expiação, intercessão, e poder então representar o povo na sua comunhão com Deus. Isso deveria ser feito somente em Jerusalém. Lembra da ordenação de Deuteronômio? Todo homem dentre o povo suba para Jerusalém, no mínimo 3 vezes por ano. Festa da Páscoa, festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos. Não é? Então, irmãos, quando o Senhor, 100 anos antes, pela boca de Isaías, dá aquela profecia sobre o levantamento de Ciro, persa, vaso gentio, usado pela soberania de Deus para reconduzir o povo para Jerusalém. Ciro é uma figura muito clara de Cristo. Isaías diz: Ciro, o meu ungido, aquele que escolhi. Então ele liberou aquele decreto real para que o povo voltasse para Jerusalém, para edificar a casa de Deus, para a glória de Deus. Então, irmãos, nos nossos dias, nós temos entendido que o caminho da restauração, da glória de Deus, passa pelo despertar de Deus no espírito de alguns. Esses são os primeiros versículos que você encontra no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Deus despertou o espírito, aí não diz de todos, aí diz de alguns, para retornarem, para edificarem a casa de Deus que está em Jerusalém. Lembrando uma coisa importante, baseado no decreto de Ciro, eles não eram livres. Mais uma analogia tão preciosa com o Novo Testamento. A palavra de Deus é tão una, né? Na sua revelação, na sua tipologia, na sua alegoria, na sua profecia, na sua história, na sua poesia. Ela é una, não é? Foi escrita por um mesmo autor. Então, quando os irmãos olham essa analogia, os irmãos vão ver que no Novo Testamento a mesma coisa. Paulo diz assim em Coríntios, que o Senhor Jesus morreu por nós. Não para que nós pudéssemos simplesmente ser perdoados e viver a nossa vida. Mas Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Da mesma maneira, Ciro, quando libera esse decreto real, esse povo não se tornou livre. Eles até mesmo pagavam tributos para o reino da Pérsia, né? Mas eles foram liberados por Ciro com um
propósito. Qual era o propósito? Suba, verso 5, e edifique a casa de Deus que está em Jerusalém. Esse é o propósito do nosso chamamento celestial. Nós somos chamados em Cristo Jesus, nosso Ciro celestial, para subirmos e edificar a casa de Deus, para vivermos para Ele e para a sua glória. E todas as vezes que vivemos para Ele, nós vivemos para o seu propósito. Quando nós tocamos o coração do nosso Cristo, nós vemos algo lá. Nós não vivemos para aquele algo, não. Nós vivemos para Ele. Mas quando nós tocamos a Ele, coração dele, nós vemos algo lá. A igreja, o seu corpo. Não é isso que nós vemos na vida de Paulo? Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da igreja, que é o seu corpo. Eu me afadigo, eu me esmero, para que eu possa apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é assim que ele fala? Não é? Eu mais me gastarei, me deixarei gastar em prol das vossas almas. Não é? Então, quando nós tocamos o nosso Cristo, nós tocamos a igreja. Porque a igreja é o seu corpo. A igreja é a sua noiva. Não é? Então, irmãos, quanta analogia preciosa nós encontramos nesse livro da restauração. Esdras e Neemias. Nesses livros. Quando nós, então, temos a luz do Novo Testamento. Então, mais ou menos até aí nós fomos ontem. Hoje nós precisamos prosseguir aqui a partir do capítulo 3. Nós precisamos ficar muito claros que a maneira da restauração de Deus é completamente diferente da maneira de restauração do homem. Como nós vimos ontem, todos nós, não importa em que contexto religioso possamos viver, vamos usar essa palavra, mas nós temos um molde para a casa de Deus. A casa de Deus deve ser assim, a casa de Deus deve funcionar assim, a casa de Deus deve ter essa ou aquela estrutura, a melhor maneira de culto é esta, a melhor maneira de edificar a igreja é essa, não falta livros aí para te ajudar, a melhor maneira de edificar a igreja, né? Mas, irmãos, a igreja não tem molde. Quem foi feito baseado num molde foi o bezerro de ouro. O candelabro era de uma peça de ouro, de um talento de ouro puro, talhado com cinzel, com os golpes, que falam exatamente desse aspecto que a gente vai procurar gastar essa reunião toda, se o Senhor assim permitir, para nós frisarmos isso. A igreja, o candeeiro de ouro, conforme diz Apocalipse, 7 igrejas, 7 candeeiros, cada candeeiro um testemunho, naquela região geográfica ali, não é? Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, etc., Laodiceia. Cada candeeiro talhado singularmente pelo cinzel do trabalhar da cruz do Espírito. Então, irmãos, há uma linha que nós precisamos pegar aqui. Porque senão nas nossas vidas fica como que um hiato. Nós temos convicção de que nós temos uma salvação, só para entendermos, que toca ao nosso passado. Nós temos convicção que o nosso espírito foi regenerado. Ele nos deu vida estando nós mortos. Algum de nós não tem essa convicção? Se não temos, nós não somos salvos. Não é? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nosso espírito foi regenerado. Nós já passamos da morte para a vida. Isso toca, digamos que a nossa salvação passada. Agora, irmãos, nós também somos na nossa salvação futura. Algum de nós tem dúvida que a igreja vai ser arrebatada para o encontro com o seu Senhor? Não importa quando, como, que período, isso é uma outra história. Mas será que ela vai estar com o seu Senhor? Que nós seremos corpos transformados, iremos contemplá-lo face a face, servi-lo, adorá-lo, ter nas nossas frontes escrito o nome dele, conhecê-lo por cada dia eterno, por toda a eternidade sem fim, explorando as riquezas inesgotáveis do nosso Cristo? Porque mesmo que redimidos, nós ainda seremos criaturas, e criaturas são limitadas, e não podem dissecar o Criador. Então nós estaremos conhecendo o nosso Cristo. Esse vai ser o objetivo da eternidade. Esse é o objetivo da nossa vida hoje. Não é? Se o nosso Senhor Jesus é um estranho para nós hoje, ele será um estranho para nós naquele dia. Então, o trabalhar do Espírito é exatamente nos levar a essa união com Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, na face de Jesus Cristo. Não é? E é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, nós não temos dúvidas quanto ao aspecto passado da salvação e quanto ao aspecto futuro da salvação. Mas nós temos problema aqui no meio. Qual é o aspecto presente da salvação? É isso que a Bíblia chama, e aqui a palavra de Deus então aponta para nós o caminho claro, para a nossa santificação, o caminho da cruz. Então que nós possamos hoje gastar um tempo em torno desse assunto, para que nós não fiquemos com esse hiato.
Fui salvo no passado, eu estou convicto, a minha salvação é irrevogável, não pode ser perdida, porque não foi feita por mim, foi feita por Ele. Fui salvo pela graça, justificado pela graça por meio da fé. Aguardo a vinda do Redentor. E o que nós fazemos hoje? Ou o que Deus está fazendo hoje? O que Deus está desejando hoje? É o que a Bíblia chama então de santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Então vamos procurar olhar esse aspecto para que a nossa vida não tenha esse hiato, né, entre a salvação passada e a salvação futura.